com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Vejam esta pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ao longo da exposição, ela é colocada aí, o endereço é colocado aí para os irmãos. Vejam durante a semana também os links que nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. Coloquem suas dúvidas na sala dos professores. Se você não é cadastrado no site, o cadastramento do site está suspenso, mas o irmão poderá ali comparecer como convidado, poste a sua pergunta e nós estaremos elucidando a dúvida dos irmãos, se estiver ao nosso alcance. E também não esqueça de ouvir a leitura diária. A leitura diária que está na revista, nós disponibilizamos um áudio, cada dia um comentário breve, que serve como meditação nas Escrituras, como reflexão na Palavra de Deus e serve também como subsídio para o irmão melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, assista à transmissão ao vivo da aula do estudo dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a sede aqui em São Paulo, onde o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas, sobretudo, não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical não é nada disso que nós estamos falando. Tudo isso é uma preparação para a Escola Bíblica Dominical. Mas a Escola Bíblica Dominical é a reunião da igreja para evangelizar enquanto ensina e ensinar enquanto evangeliza, como ensina o pastor Antônio Gilberto. Neste trimestre, nós estamos estudando o tema integridade moral e espiritual, o legado do livro de Daniel para os dias de hoje, cujo comentarista é o pastor Elienay Cabral, que é membro do Conselho Administrativo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje iremos estudar a lição de número 6, a queda do Império Babilônico. Os irmãos sabem que cada lição desse trimestre corresponde a um capítulo do livro de Daniel, e nós estamos estudando nesta lição 6, o capítulo 5, tendo em vista que a primeira lição foi uma lição introdutória. Vamos estudar hoje, então, o capítulo 5 do livro do profeta Daniel, que nos fala sobre o banquete do rei Belsazar. É o fim do reino da Babilônia. É o começo do cumprimento das profecias, do sonho profético que foi revelado por Deus a Daniel e por ele mesmo interpretado ao rei Nabucodonosor, como nós estudamos na lição de número 3. É o fim do Império Babilônico e o início do Império Medo-Persa, o segundo Império Mundial que adviria no futuro, que havia sido alvo de preocupação de Nabucodonosor e que representava o início da caminhada para a redenção do povo de Israel. O capítulo 5 do livro de Daniel começa com a seguinte afirmação: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Quem é este Belsazar, cujo nome significa Bel protege o rei? Quem é este Belsazar? Porque, afinal de contas, como nós vimos na aula passada, o capítulo 4 de Daniel termina com uma declaração de louvor, de exaltação
e de glória a Deus por parte do rei Nabucodonosor. Quem reinava em Babilônia era Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor reinou até o ano 562, ou seja, até o 35º ano depois que Daniel foi levado juntamente com os primeiros cativos de Judá para a Babilônia. Quando os judeus já se encontravam há 35 anos em Babilônia, pelo menos a primeira leva destes judeus, Nabucodonosor morreu. Morreu convertido, como nós vemos, glorificando o nome do Deus Altíssimo. E ele foi substituído pelo seu filho, sucedido pelo seu filho Evil-Merodach, que é mencionado nas Escrituras. Lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 25 e no versículo 27, diz que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, levantou no ano em que reinou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. Então Joaquim, que era o rei de Judá, quando foi feita a primeira leva dos cativos, inclusive o próprio rei Joaquim foi levado cativo, assim como Daniel, a Bíblia nos diz que no ano 37 do cativeiro, no ano em que reinou, diz a Bíblia, Evil-Merodach elevou a Joaquim na corte do rei de Babilônia. Então, nós vemos claramente duas informações importantes aqui da palavra de Deus. Em primeiro lugar, que Evil-Merodach reinou no lugar de Nabucodonosor. E que ele reinou pouco mais de um ano, reinou 2 anos apenas. No ano 37, né? Nabucodonosor morreu no ano 35 do cativeiro, no ano 37, Evil-Merodach elevou a Joaquim. E a história conta que Evil-Merodach reinou apenas 2 anos, e ele acabou sendo morto e assassinado pelo seu cunhado Nerglissar, ou Neriglissar, como diz o nosso comentarista. Este Neriglissar, ou Nerglissar, alguns estudiosos da Bíblia entendem que é o mesmo general de Nabucodonosor, que é mencionado no livro do profeta Jeremias, no capítulo 39, no versículo 3. E entraram todos os príncipes do rei de Babilônia e pararam na porta do meio, os quais eram, e aí o primeiro príncipe mencionado, Nergal-Sarezer, que seria o mesmo Neriglissar, que a história diz que reinou no lugar de Evil-Merodach. Ele reinou de 560 a.C. até 556 a.C., ou seja, 4, 5 anos de reinado. E ele teria sido substituído pelo seu filho Labash-Marduk, que, porém, teria reinado apenas 9 meses. Labash-Marduk teria sido deposto pelos sacerdotes de Babilônia, que colocaram no lugar de Labash-Marduk Nabonido, que era genro de Nabucodonosor. Né? O próprio Neriglissar também era genro de Nabucodonosor, porque ele era cunhado de Evil-Merodach. Então, depois que morreu Nabucodonosor, seu filho Evil-Merodach reinou durante 2 anos, foi morto pelo seu cunhado, portanto, genro de Nabucodonosor, Neriglissar, que reinou 5 anos, foi sucedido pelo seu filho Labash-Marduk, que reinou 9 meses, e Labash-Marduk foi deposto, e Nabonido, que era também genro de Nabucodonosor, assumiu o trono. Diz a história que cerca de 2 anos, ou como diz o nosso comentarista, 3 anos depois, Nabonido colocou seu filho Belsazar para reinar junto com ele. A história conta que Nabonido ficava pouco tempo em Babilônia. Estava preocupado com a situação do Império Babilônico,
porque Babilônia passava por uma crise econômica, por uma crise militar, por uma crise política. Vários povos estavam se rebelando contra Babilônia. Os medos e os persas, onde fica hoje o Irã, estavam vindo contra o reino de Babilônia. Então Nabonido teve várias campanhas militares e se preocupava com a situação do reino. Achava, inclusive, diz a história, porque a Bíblia não menciona a respeito de Nabonido, diz a história que Nabonido reconstruiu vários templos, achava que o povo vivia desobedecendo aos deuses, desonrando aos deuses, e por isso Babilônia estava passando por aquela crise. E ele então, diante destas circunstâncias, colocou o seu filho Belsazzar para reinar junto com ele, para ser uma espécie de corregente, uma espécie de vice-rei, a partir do 3º ano do seu reinado. Então, este Belsazzar que nós vemos aqui no capítulo 5 de Daniel, era corregente do reino, era o segundo dominador do reino. Seu pai, Nabonido, era o rei, mas por causa das campanhas militares pouco ficava em Babilônia, e era Belsazzar que ficava ali em Babilônia interinamente, ou respondendo pelo reino, e ele era neto de Nabucodonosor. A mãe dele, segundo a história, chamava-se Nictores, era filha de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor morreu, foi sucedido por Evil-Merodach, que foi morto por Negrigsar, que foi sucedido por Labash-Marduk, que foi deposto, e Nabonido entrou no seu lugar, no reino, e reinava juntamente com seu filho Belsazzar. Então, este é o quadro histórico em que vivia o reino de Babilônia. Uma crise política, econômica, militar e religiosa estava no reino de Babilônia. Como eu disse, Nabonido estava em várias campanhas militares. E sua mulher, Nictores, considerada uma sábia mulher, tanto que Heródoto, que é conhecido como o pai da história, o primeiro grande historiador, ele que era grego, quando ele fala sobre Babilônia, ele menciona Nictores e diz que era uma mulher muito sábia, muito proeminente e influente no reino, a ponto que Heródoto considera que ela tenha sido uma verdadeira soberana, embora o rei fosse Nabonido. Nictores estava extremamente preocupada com a segurança de Babilônia, tanto que fez uma campanha e se preocupou muito em fortificar as defesas da cidade contra o exército dos medos e dos persas. Mas o exército dos medos e dos persas já tinha sitiado Babilônia. Quando Belsazzar chama o povo, chama esses 1000 grandes, como nós vimos aqui no versículo 1 do capítulo 5 de Daniel. Quando ele chama estes grandes para este banquete, a cidade de Babilônia estava cercada pelo exército dos medos e persas, que era comandado por Ciro, pelo general Ciro, que viria a ser o rei Ciro da Pérsia. Ciro estava cercando Babilônia. Babilônia estava sem o seu rei, Nabonido, que estava fora em campanha militar. A capital do império estava cercada pelo inimigo. E o que faz o rei Belsazzar diante de uma situação tão crítica como esta? Ele resolve fazer um banquete para 1000 convidados. Ele resolve fazer festa quando o povo estava correndo o risco de perder a sua independência. Quando o país estava em guerra, quando o inimigo estava cercando a capital. Belsazzar, completamente alheio a todas estas coisas, mostrando uma insensatez e uma insensibilidade, ele resolve fazer uma festa e chama os 1000 convidados, as 1000 pessoas mais importantes da corte,
para comemorar, para celebrar. Como diz o povo, ele vai para a farra na hora em que todos estão preocupados com o destino da nação. Parece-nos claro que Belsazzar era um homem completamente alheio à realidade das coisas. Um irresponsável. Alguém que procurava só diversão, entretenimento, prazer, e não via o risco, e não via o momento crítico em que vivia a sua nação. É um mal que hoje ainda existe. Em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos problemas, é muito comum vermos a elite econômica, social e política das nações estar envolvidas em luxo, em prazer, em festas, em banquetes, completamente alheios ao sofrimento do povo, completamente alheios à triste realidade que nós vivemos no mundo de hoje. É um mal que é próprio do sistema gentílico, dominado pelo pecado, dominado pelo mundo. E isso irá acontecer até o final dos tempos. Nós já temos dito aqui aos irmãos que este sistema gentílico, esse sistema mundano, esse sistema dominado pelo pecado, pelo maligno, pelo egoísmo, pelo individualismo, ele, dominado pela carne, este sistema, ele não vislumbra, ele é cego. O inimigo das nossas almas cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho de Cristo. É o que Paulo escreve lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4, que nós vamos ler aqui. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O inimigo das nossas almas, ele cega os incrédulos, o entendimento, a mente dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho de Cristo e também não vejam o perigo que estão a correr de terem a perdição eterna, de terem a morte eterna. A eternidade, a dimensão da eternidade é ofuscada da mente dos incrédulos, que são iludidos, entretidos pelas coisas deste mundo. Belsazzar não via os exércitos de Babilônia cercando a sua cidade, não via o grande risco que ele estava correndo de perder o reino, de perder a independência. Ele só via o luxo, só via a prostituição, só via as riquezas, só via o poderio que lhe cercava. Ele não conseguia enxergar um palmo adiante do seu nariz, fora do seu palácio. E em meio a uma situação tão crítica, tão perigosa, tão arriscada, Belsazzar resolve fazer uma festa para 1000 pessoas. Não era qualquer festa. João Calvino, no seu comentário, Profeta Daniel, diz que uma festa para 1000 era uma festa de arromba, podemos dizer assim. E é o que acontece nos nossos dias, irmãos. Não é diferente. Como eu disse, as pessoas tendo a oportunidade de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, não verificando que nós estamos vivendo os últimos dias antes do arrebatamento da igreja, antes que venha o juízo sobre o mundo, eles não se importam, eles não percebem a urgência da necessidade de entrarmos em comunhão com Deus.
E isto não só os incrédulos, mas muitos dos que cristãos se dizem ser, que também hoje estão envolvidos com as coisas desta vida, que estão buscando prazer, buscando luxo, buscando fama, e que se esquecem que o juízo de Deus está às portas. Assim como o exército dos medos e persas estava às portas de Babilônia, Jesus está às portas. E quando ele vier buscar a igreja, virá o juízo sobre o mundo. E este mundo estará iludido pelas coisas desta vida. É esse o retrato do sistema gentílico. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 18, a Bíblia diz que quando cair Babilônia, que é este sistema gentílico, este mesmo mostrado no sonho da estátua de Nabucodonosor, a elite que estará no meio da orgia, do luxo, vai ser surpreendida pela queda de Babilônia. É o que está escrito ali em Apocalipse, capítulo 18, versículo 9. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem o fumo do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Eles serão surpreendidos, porque o Deus deste século, ele cega os entendimentos dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho de Cristo. É o que a gente vê naquela famosa obra de John Bunyan, O Peregrino. Quando o peregrino ouve a palavra de Deus, ele percebe que está na cidade da destruição, e ele vê ao longe a cidade eterna, cidade da esperança. Mas ninguém ao seu lado enxerga isso. Assim começa o livro Peregrino, porque o mundo está cegado pelo Deus deste século. E Belsassar é a figura desta elite do sistema gentílico, desta grande Babilônia, que é insensato e insensível, com os exércitos inimigos cercando a sua cidade, com o seu pai, que era o rei Nabonido, longe, sem poder ajudá-lo. Ele prefere marcar um banquete para 1000 dos seus convidados. E começa o banquete. E no banquete, Belsassar, ele bebe muito vinho. O vinho dá a tônica da festa. O vinho que faz com que todos se embriaguem. O vinho que mostra que nesta festa havia tão somente uma falta de limites. E o vinho aqui simboliza o prazer do mundo, simboliza as coisas desta vida. É o que nós vemos lá em Efésios, no capítulo 5 e no versículo 18. Paulo usa esta mesma figura do vinho para mostrar as coisas desta vida, as coisas do mundo. Ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O vinho simboliza a alegria, mas neste contexto, tanto lá em figura no capítulo 5 de Daniel, como aqui nesta recomendação do apóstolo Paulo, o vinho simboliza as coisas desta vida, a alegria mundana, a alegria carnal, o desejo desenfreado, a concupiscência da carne.
João diz que no mundo há a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Esta festa de Belsazar é a figura do que o mundo oferece. Esta festa de Belsazar é a figura do que há no mundo e que nós não podemos amar, porque, como disse o próprio apóstolo João, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nesta festa de Belsazar, nós temos a mentira e a ilusão e o engano do mundo. Não podemos nos embriagar com o vinho. Não podemos correr atrás das coisas do mundo. Não podemos querer nos satisfazer com as coisas do mundo. Não podemos amar o mundo, irmãos. A festa de Belsazar era uma orgia. Ele estava com suas mulheres e concubinas. As pessoas se embriagavam, se prostituíam. Era uma verdadeira orgia. Como diz o hino 249 do cantor cristão, que tem como título Banquete de Belsazar, numa orgia nefanda, o rebelde Belsazar, com os grandes do seu reino, todos eles a folgar. É muito triste vermos muitos que se dizem cristãos, que se dizem servos de Deus, que não deixam passar a oportunidade de participar de festas de Belsazar, que estão completamente envolvidos pelas coisas desta vida, que estão buscando os prazeres desta vida, buscando fama, buscando dinheiro, buscando sexo, buscando prazer, buscando luxo, quando, na verdade, eles deveriam buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nesta festa de Belsazar, não havia nenhum sábio. Nesta festa de Belsazar, não havia nenhum servo de Deus. Nesta festa de Belsazar, não havia nenhuma pessoa preocupada com a realidade das coisas. Nesta festa de Belsazar, só estavam aqueles que procuravam, de toda maneira, saciar os seus instintos descontrolados e desmedidos, pois viviam na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Belsazar se achava inexpugnável. O seu nome dizia Bel protege o rei. E ele achava que o seu reino duraria para sempre. Ele tinha o mesmo sentimento do seu avô Nabucodonosor. Ele não cria que o exército dos medos e persas podia invadir Babilônia, porque ele se achava inexpugnável. Ele se achava o dono do mundo. Como dizem os adolescentes e jovens dos nossos dias, ele se achava. Ele não cria que houvesse um Deus acima dele. Era um irresponsável. Achava que nada, que jamais responderia pelos seus atos, porque ele era o rei de Babilônia. Embora, na verdade, ele fosse o segundo dominador do reino. Ele achava que estava acima de tudo e de todos. Tanto que agia de forma totalmente imprudente. Para um rei como ele, não podia se embriagar com vinho. A mãe do rei Lemuel bem diz isso, lá no livro de Provérbios, no capítulo 31. Ele diz assim, vamos ler, versículo 3 e 4. Não des às mulheres a tua força, nem os caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Belsazar não observou esta regra de prudência. Estava embriagado juntamente com os seus 1000 convidados. E nós
que temos o sacerdócio real, como nos ensina o apóstolo Pedro, também não podemos nos embriagar com o vinho, com as coisas desta vida. Não só o vinho, literalmente, mas todas as coisas desta vida. Não podemos nos deixar envolver com as coisas desta vida, porque não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que nós não venhamos a nos esquecer da lei do Senhor, que é o estatuto, e para que não fiquemos pervertidos, nos tornemos perversos. Este banquete de Belsazar não tinha limites. Este banquete de Belsazar era nefando, como diz o hino do cantor cristão. E no momento na festa, Belsazar quis inovar, quis quebrar tabus. Ele manda que os vasos do templo de Jerusalém, que Nabucodonosor havia trazido cerca de 56 anos antes, que nunca haviam sido tocados, que nunca haviam sido usados. Nabucodonosor não os usou. Era uma espécie de despojo de guerra que ficava ali guardado. Nabucodonosor nunca usou destes vasos, muito menos depois que compreendeu a grandeza de Deus. Mas Belsazar, embriagado, totalmente dominado pela carne, ele resolve afrontar a Deus. Ele manda trazer estes vasos para que eles fossem usados na festa, para que todos bebessem neles. Belsazar se encheu de soberba e disse: meu avô nunca mexeu nesses vasos, mas eu sou o cara, eu vou mexer. Por que não mexer? Por que ter este prurido? Eu vou usar estes vasos na minha festa. Vamos quebrar paradigmas, vamos quebrar tabus, vamos jogar fora os dogmas, os velhos costumes. Somos livres! Você não tem ouvido isto por aí? Quantos que cristãos se dizem ser estão a abandonar boas práticas, bons costumes, dizendo que isso são tabus, que isto são preconceitos. Vamos quebrar os paradigmas. Isso é uma frase que nós ouvimos muito. Vamos quebrar os modelos. Nós estamos em novos tempos, em nova época. O que isto é? Irreverência. O que é isto? Isto é blasfêmia. Lembremos o que diz o proverbista: não deixemos os marcos antigos. Belsazar manda trazer os vasos, afronta, ofende diretamente a Deus, porque está embebido, não de vinho, mas da soberba, da autossuficiência. É isto que faz o mundo, irmãos. O mundo, através da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, leva a pessoa à soberba da vida. Leva a pessoa a se achar maior do que Deus. Leva a pessoa a desprezar, e não só desprezar, mas ofender a Deus. É o que nós temos visto nos dias de hoje. Nós temos visto muitos, inclusive, que cristãos se dizem ser, blasfemar contra Deus. Questionar e ofender e deliberadamente violar a palavra de Deus, dizendo que está em novo tempo, em nova época, que está abandonando preconceitos culturais, quando na verdade está a blasfemar contra Deus. Era a medida que Deus permitiria. Vieram os vasos.
Os convidados e Belsazar começaram a tomar vinho naqueles vasos. E pior do que isso, diz a palavra de Deus, no capítulo 5, no versículo 4, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de cobre, de ferro e de madeira e de pedra. Começaram a ofender a Deus, a blasfemar contra Deus. E começaram naqueles copos, no meio daquela orgia, com aqueles vasos do templo, começaram a louvar as divindades babilônias. Talvez dizendo que os deuses babilônios eram maiores do que o Deus de Israel, o Deus de Judá, cujo povo estava cativo lá há quase 60 anos. Chegou-se o limite da injustiça. Há uma medida, irmãos. Deus é tardio em irar-se, mas há um momento em que se supera a tolerância de Deus. E naquele momento, em meio àquela farra, àquela orgia, a Bíblia Sagrada diz que apareceu uma mão. Todos puderam vê-la no salão de festas, no palácio. Uma mão apareceu. A Bíblia diz que na mesma hora apareceram os dedos de mão de um homem. E escreviam de fronte do castiçal, na estucada parede do Palácio Real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Uma mão que não foi vista totalmente, só eram vistos os dedos. E os dedos da mão escreveram algo na parede. Pastor Severino Pedro da Silva, de saudosa memória, no seu livro Daniel, versículo por versículo, ele compara algo interessante. Ele diz assim, o rei via parte da mão. Ele diz assim, a mão direita de Deus Pai está em foco na presente passagem. O rei não pôde ver a mão completa, mas apenas uma parte. Certamente apenas os dedos que escreviam. Os magos de Faraó no Egito não puderam ver a mão de Deus, mas apenas o seu dedo. Existe um grande contraste entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Enquanto o rei via apenas a parte da mão misteriosa, os profetas do Senhor puderam contemplar com exatidão não só os dedos de Deus, mas de um modo particular as suas mãos, lá em 1 Reis 22 e 19, as palmas das mãos, lá em Isaías 49 e 16, e a sombra da sua mão, lá em Isaías 49 e 2. O ímpio nunca tem a revelação completa de Deus, porque os segredos de Deus, a intimidade de Deus, é um privilégio, uma prerrogativa daqueles que estão em comunhão com o Senhor. Por isso foi vista só uma parte da mão, a mostrar que Deus é justiça e a misericórdia. Mas para o ímpio, para aquele que deliberadamente rejeita Deus, Deus só se apresenta como juízo. Deus só se apresenta como justiça. Aqueles que são cegados pelo Deus deste século, aqueles que rejeitam a revelação de Deus, que não querem enxergar a Deus, mesmo Deus querendo se revelar a eles, só verão o juízo de Deus. Por isso, meu irmão, santifique-se, vive em comunhão com Deus, faça a vontade de Deus, e você verá Deus plenamente. Por isso diz o escritor aos Hebreus, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Aquele que for fiel, aquele que for santo, aquele que for obediente ao Senhor, temente ao Senhor, ele tem comunhão com Deus e o verá face a face na glória. Se encontrará com ele nos ares, diz Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Mas aquele que rejeitar ao Senhor, somente o verá como juiz, lá no juízo do trono branco.
somente o contemplará como juiz. Assim como Beltsazar somente viu parte da mão, somente viu o juízo de Deus com os dedos da mão que escreviam na parede. A alegria daquele festim desapareceu. Todos ficaram espantados, aterrorizados. E não é para menos. Imagine eu e você vermos um dedo de uma mão escrevendo algo na parede. Todos ficaram aterrorizados. A alegria, o prazer, o divertimento desapareceram. Irmãos, o mundo é assim. As coisas do mundo passam. O mundo passa, diz o apóstolo João. Não vale a pena correr atrás de fama, de dinheiro, de prazer, porque tudo isto passa. E quando o juízo de Deus vier, tudo desaparecerá num só momento. É tudo ilusão, é tudo vaidade, como diz Salomão no livro de Eclesiastes. Ele que pode desfrutar de tudo que o mundo oferece. Ele diz, é tudo vaidade, é tudo vazio. Tudo, o prazer, toda a luxúria, tudo desapareceu num segundo naquela festa de Beltsazar. Porque Deus se fez presente para lançar o seu juízo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Toda aquela imponência, toda aquela soberba, todo aquele poder que Beltsazar demonstrava, desapareceu de uma hora para outra. E o rei batia um joelho no outro. Estava tremendo de medo, estava aterrorizado, estava horrorizado. Tudo havia sido dissipado, porque uma parte da mão de Deus escreveu uma mensagem na parede. Beltsazar, então, neto de Nabucodonosor, manda chamar os magos, os astrólogos, os caldeus e os encantadores. Ele se lembra dos sábios de Babilônia. Diz o texto sagrado, no versículo 7 deste capítulo 5. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou ao rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Nesse versículo, os irmãos, nós vemos claramente a decadência do Império Babilônico. Nós vemos 3 sinais que nos mostram a decadência do Império de Babilônia. O primeiro sinal é que o rei clamou com alta voz. Outras traduções dizem, o rei gritou. A versão King James, autorizada, diz assim, atualizada, diz assim, aos berros, o rei chamou os sábios. O primeiro sinal da decadência é este. O rei precisava gritar, o rei precisava berrar. A autoridade do rei estava arranhada. Se nós formos fazer um paralelo com o capítulo 2, no tempo de Nabucodonosor, nós vemos que Nabucodonosor não gritou. Nabucodonosor simplesmente chamou os sábios, expediu um decreto, e os sábios logo se apresentaram diante dele. Tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 4. Nabucodonosor tinha o pleno controle do seu reino. Beltsazar não.
Belsazar era desequilibrado. Ele começou a berrar, ele estava aterrorizado. Ele já tinha se embriagado e agora estava aterrorizado. E aos berros mandou chamar os sábios de Babilônia. Não tinha moderação, não tinha domínio próprio. E isto arranha e retira a autoridade das pessoas. Isso é importante porque os pais, hoje, devem evitar a gritaria com relação aos seus filhos. O patrão, o chefe, deve evitar a gritaria, porque isso não é sinal de autoridade. Pelo contrário, isso é um sinal de fraqueza. A autoridade do rei estava arranhada, sinal de decadência do Império Babilônico. O rei já não tinha autoridade. Segundo sinal de decadência do Império Babilônico, ele manda chamar os sábios. Sinal de que nos 1000 convidados, nenhum deles era sábio de Babilônia. O Império Babilônico estava decadente, porque os sábios da corte, os entendidos, os estudiosos, eles não estavam entre 1000 grandes. Havia um completo desprezo da educação, da ciência, nos dias de Belsazar. Nabucodonosor dava grande valor aos sábios, tanto que ele mesmo avaliou aqueles jovens, ele mesmo se preocupava com a preparação dos sábios para o seu reino. Agora, os 1000 maiorais do reino, nenhum deles era sábio, porque Belsazar teve que chamar os sábios para vir à sua presença, sinal de que nenhum estava na festa. Quando uma sociedade deixa de lado a ciência, a educação, os sábios, os ensinadores, ela está caminhando para a extinção. Ela está caminhando para o fim. E com a igreja local não é diferente. Quando nós deixamos de lado os mestres, deixamos de lado o estudo da palavra de Deus, isso é um sinal de decadência da igreja local. E quantas igrejas locais hoje estão em profunda decadência, estão indo para a extinção, porque desprezam a palavra de Deus e os seus ensinadores. Mas o terceiro sinal de decadência do Império Babilônico é que o rei precisou oferecer vantagens para que os sábios pudessem ler e interpretar aquilo que estava escrito na parede. Você vê no capítulo 2 e no capítulo 4 que Nabucodonosor até honrou Daniel no capítulo 2, por ele ter revelado e interpretado o seu sonho. Mas ele não havia prometido isto antes. Por quê? Porque nos dias de Nabucodonosor, os sábios, os funcionários de Babilônia, eles tinham o sentimento do dever. Eles tinham a compreensão, o compromisso com o rei. Eles faziam aquilo por dedicação, eles faziam aquilo por chamado, eles faziam aquilo com o sentimento do dever. Nos dias de Belsazar, as pessoas só faziam por interesse, só faziam por vantagens. Precisou Belsazar oferecer o lugar de terceiro dominador do reino, oferecer o vestido de púrpura que era usado somente pelos reis, oferecer uma cadeia de ouro no pescoço, também outro símbolo de autoridade, para ver se alguém se dispunha a ler e a interpretar o que havia sido escrito na parede. Em muitas igrejas locais nós temos
este mesmo sinal de decadência nos dias de hoje. O trabalho voluntário está escasseando. A gratidão a Deus, na obra de Deus, na obra do Senhor, está rareando. As pessoas somente trabalham nas atividades das igrejas locais por dinheiro, por alguma vantagem, por interesse próprio. Isto também é sinal de decadência. Então, nesse versículo 7, nós vemos aí 3 demonstrações da decadência do Império Babilônico. O desprestígio da autoridade, o desprezo aos sábios e a ação somente pelo interesse. Mas apesar de tudo isso, os sábios não puderam ler nem interpretar a Escritura. Versículo 8 diz: então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a Escritura, nem fazer ao rei a sua interpretação. Eles eram tão movidos pelo interesse que Flávio Josefo, e nós colocamos aí em nosso esboço, Flávio Josefo diz que correram vários sábios para tentar decifrar aquele enigma e ganhar poder com isto. Mas ninguém pôde. Deus, mais uma vez, mostrava agora a Belsazzar a impotência da religião babilônica. Ele que se achava protegido por Bel, via que todos os sábios de Babilônia eram incapazes de ler e de interpretar a Escritura. Não viam nenhum sentido ali. O saudoso pastor João Vicente Branco Júnior dizia que é esta a primeira demonstração de línguas estranhas nas Escrituras. Aquilo estava escrito, dizem alguns, em hebraico, mas para nós estava escrito numa língua incompreensível para qualquer sábio, porque era a língua de Deus, e só Deus iria revelar ao seu profeta. Como ninguém pôde decifrar o que estava escrito, Belsazzar se desesperou ainda mais. Ele ficou ainda mais perturbado. Era um rei desequilibrado, um rei fraco de caráter. Ele não sabia o que fazer. Ele ficou imóvel, sem saber o que fazer, aterrorizado. Acho que os joelhos começaram a bater mais ainda. A Bíblia diz que ele perturbou-se muito. E os seus grandes estavam sobressaltados, espantados. Diz a tradução King James, atualizada, estavam aterrorizados. O terror tomava conta daquela situação e havia o imobilismo. O imobilismo é outra demonstração da fraqueza de caráter. Quando a pessoa não sabe o que fazer. E os soberbos chegam a esta situação. Eles que se acham, eles que acham que estão sobre tudo e sobre todos, quando não tem mais o que fazer, se desesperam e muitos dão cabo até de sua própria vida, porque não sabem o que fazer e não podem admitir o fracasso. É neste momento que alguém se lembra de ir atrás da mãe de Belsazar, da filha de Nabucodonosor, que a história diz chamar-se Nictores, e que nós já dissemos para os irmãos que era uma mulher sábia, uma mulher que foi considerada muito inteligente, muito preocupada com o seu povo, como diz Heródoto. E uma prova de que ela era sábia é que ela não estava naquela orgia, não estava naquela festa. Os sábios, os inteligentes, os entendidos, não participavam daquela orgia. Você é sábio? Você tem se separado do mundo? Você tem se distanciado daqueles que têm prioridade nas coisas mundanas? Correm atrás da mãe de Belsazar. Ela não estava na festa. Ela então vem e dá um conselho ao seu filho. Chame Daniel
Daniel, ele era o chefe dos magos do seu avô Nabucodonosor. Daniel, ele tem o espírito dos deuses santos. Daniel, ele tem um espírito excelente de ciência e de entendimento para decifrar enigmas, para interpretar sonhos, para resolver dúvidas. Daniel, que o seu avô pôs o nome de Beltesazar, chame este homem e você terá a solução do seu problema. Nestas palavras da mãe de Beltesazar, nós temos importantes lições a aprender. Em primeiro lugar, Daniel ali já era idoso, irmão. Se ele chegou com 22, 23 anos em Babilônia, já havia se passado cerca de 56 anos desde a sua chegada à Babilônia. Então ele tinha de 80 anos para cima. Era octogenário. Era um idoso. Talvez por isso estivesse como que aposentado. Ele não era mais o chefe dos magos. Não era mais certamente governador da província de Babilônia. Talvez estivesse aposentado. Talvez estivesse ali. E talvez não, estava esquecido no reino de Babilônia. Mas Deus não havia se esquecido dele. Mas apesar de uma idade tão avançada, Daniel mantinha o seu testemunho. Ele continuava o mesmo de quando ele chegou na corte de Nabucodonosor. Os anos haviam se passado, os reis haviam mudado, a situação dele no palácio havia se modificado, mas ele continuava o mesmo Daniel. Por isso que Daniel é uma lição de fidelidade. Nós temos que ser fiéis até a morte. Não quando estamos em projeção, não quando estamos numa boa posição, mas depois que deixarmos esta posição, depois que formos esquecidos pelos homens, nós temos que continuar sendo fiéis. Daniel recebe da parte da mãe de Beltesazar o mesmo testemunho que Nabucodonosor havia lhe dado. Ele era um homem em quem habitava o Espírito dos deuses santos. Ou seja, Daniel era cheio do Espírito Santo. Será que podem falar isso de nós também? Será que nós temos sido o templo do Espírito Santo? Daniel é apresentado pelo seu nome hebraico. A mãe de Beltesazar diz que o nome dele oficial era Beltesazar, mas ela chama de Daniel. Ou seja, Daniel mantinha a sua identidade como judeu na corte de Babilônia. Será que eu e você mantemos a nossa identidade de cristãos? Onde nós vivemos? Onde nós convivemos? Daniel mantinha a sua identidade, ele era diferente dos outros. E Daniel é apresentado como tendo um espírito excelente, de ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas. Ou seja, Daniel era apresentado como alguém que cumpria os seus deveres e era excelente no que fazia. Nós podemos dar esse testemunho também? O que é que as pessoas têm dito de nós ao longo dos anos? Que nós somos templo do Espírito Santo? Que nós mantemos a nossa identidade cristã? Que nós fazemos bem e de forma excelente tudo quanto nos é mandado fazer nas nossas atividades deste mundo? Era esse o testemunho que Daniel dava e que foi transmitido pela mãe de Beltesazar. Beltesazar, então, manda chamar Daniel. Atende ao conselho de sua mãe, até porque ele não sabia o que fazer. E quando Daniel é introduzido na presença do rei, nós vemos toda a soberba de Beltesazar. Sua mãe havia dito que nele estava o espírito dos deuses santos, que ele era excelente. Mas como é que Beltesazar se dirige a Daniel? Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá?
versículo 13 do capítulo 5. Ao invés de falar das qualidades de Daniel, Beltsazar prefere dizer que ele é um cativo. Daniel era um cativo. Mas nunca Nabucodonosor o tratou assim. A mãe de Beltsazar não disse que ele era cativo. Mas o orgulho, a arrogância de Beltsazar não pôde se conter. Mesmo aterrorizado, Beltsazar faz questão de dizer: o rei aqui sou eu, e você é um cativo. Depois ele diz: ouvi falar que você tem o Espírito dos deuses santos, que você decifra enigmas. Será que Beltsazar conhecia Daniel? É algo que é discutido pelos estudiosos da Bíblia. Mas embora pudesse até conhecê-lo fisicamente, de nome, Beltsazar jamais se preocupou com as coisas referentes ao Deus Altíssimo. Era um homem alienado das coisas de Deus. Era um homem que não tinha nenhuma preocupação em saber quem era este Deus que o seu avô servia no final da sua vida. Ele se preocupava mais com o luxo, com a riqueza, com a farra, com o prazer. Ele não quis ter intimidade com este Deus. Ele só ouviu falar de Daniel. Por isso Daniel estava esquecido no seu reinado. Porque Beltsazar rejeitou a Deus. Babilônia estava no fim, irmãos, porque rejeitou a Deus depois de Deus ter se revelado como se revelou a Nabucodonosor. Mas seus sucessores não quiseram saber deste Deus. Nabonido estava até preocupado com a situação econômico-financeira, política e militar de Babilônia. Mas começou a reconstruir templos dos deuses babilônios, porque achava que os deuses babilônios é que poderiam solucionar a situação de Babilônia. Esqueceu-se daquele Deus que havia feito o seu sogro Nabucodonosor comer da erva do campo por 7 tempos. Desprezou a própria declaração de Nabucodonosor sobre a grandeza deste Deus. E seu filho Beltsazar não era diferente. Era até pior, porque Nabonido, pelo menos, entendia a situação difícil por que passava a Babilônia. Mas Beltsazar estava tudo alienado e a tudo indiferente. Ele só queria buscar o prazer, o luxo e nada mais. Daniel, depois que Beltsazar lhe repete a oferta de ser o terceiro dominador do reino, se decifrasse o que estava escrito na parede. Daniel começa dizendo: olha, majestade, fique os seus presentes para o senhor, eu não quero nada disso. Mas por que Daniel disse isso? Daniel que era tão prudente, tão cauteloso, Daniel que ficou quase 1 hora sem falar a interpretação do sonho de Nabucodonosor, por que ele agora, como diz o povo aí, na lata, responde para Beltsazar: eu não quero nada teu? Sabe por quê, irmãos? Porque Daniel, em primeiro lugar, ele queria mostrar para o rei Beltsazar que ele havia sido esquecido na corte, mas ele continuava servindo ao rei de Babilônia por compromisso, lealdade e sentimento do dever. Isso nos faz lembrar Gênesis capítulo 14, quando Abrão também agiu da mesma maneira com relação ao rei de Sodoma. Lá em Gênesis capítulo 14, no versículo 21. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me as minhas almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Quando Bera
que é o nome do rei de Sodoma, disse para Abrão levar toda a fazenda de Sodoma, todos os bens de Sodoma, como despojo da guerra que ele havia vencido e libertado os solomitas, Abrão disse: eu não quero nada de Sodoma. Eu disse a Deus que eu não queria nada de Sodoma, porque eu não quero que se diga que Sodoma enriqueceu a mim, Abrão. Fez o que Daniel fez. Ele diz: olha, eu não quero os bens, eu não quero nada. Eu sirvo aqui, não a você, mas eu sirvo a Deus. O que eu faço a Deus, e eu quero o galardão de Deus. E Jesus diz, irmãos, que o galardão está com Ele para dar a cada um de nós segundo a nossa obra. Sirvamos a Deus e não ao homem. Busquemos agradar a Deus e não aos homens. Não hajamos pelas vantagens deste mundo. Foi por isso que Daniel respondeu assim para o rei. Ele não foi atrevido, não foi desrespeitoso. Ele apenas mostrou ao rei que ele era diferente dos demais da corte. Ele não servia por conta de vantagens, por conta de interesses próprios. Mas ele disse: mas eu vou ler e vou interpretar a escritura. Mene, mene, tekel, ufarsim, ou Pérez. Era isso que estava escrito na parede. Mene, mene, tekel, ufarsim. Mene, cortado. Cortou Deus o teu reino e o acabou. Em primeiro lugar, porque havia esta repetição. Mene, mene. Esta repetição é para mostrar que a origem da sentença era divina. É o que nós vemos lá no Salmo 62, no versículo 11. Davi nos diz assim: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Esta ênfase, esta repetição, mene, mene, é para mostrar que era uma ação do poder de Deus. A origem da sentença era divina. E mene, mene quer dizer cortado. Cortou, deu, contado. Contou o teu reino, Deus o teu reino, e o acabou. Ao contrário do que pensava Belsazar, na sua soberba, Deus é eterno, não o reino do homem. O poder humano, os reinos do homem são passageiros. O mundo é passageiro. Belsazar não havia aprendido a lição que Deus havia dado a Nabucodonosor. Ele não havia aprendido essa lição. E Daniel, antes de decifrar o enigma, ele faz questão de dizer a Belsazar: sabe por que vieram esses dedos aí? Essa parte da mão e este escrito? Porque o Senhor, Majestade, não se humilhou diante de Deus. Mesmo o seu avô tendo-a ensinado à corte de que quem anda na soberba é humilhado por Deus, mesmo ele tendo comido erva do campo, e o Senhor tem conhecimento disso. Não sabemos se ele vivenciou isso, mas ele sabia disso, porque Daniel disse que ele sabia disso. E mesmo assim, mesmo você aprendendo com seu avô de que não devia ser soberbo, você não só foi soberbo, como ainda você ofendeu a Deus, desafiou a Deus, trazendo os vasos do templo de Jerusalém. Então Deus está te mostrando que o poder está com ele. Foi o que disse Nabucodonosor. O poder está com ele, só ele tem o reino eterno, e o domínio dele passa de geração em geração. Mas o seu domínio foi contado e acabou. Você não está sobre todos. Você está debaixo de Deus. E por ter desafiado a Deus, o seu reino acabou. A segunda mensagem, tekel, que quer dizer pesado. Você foi pesado na balança, Belsazar.
e foi achado em falta. Deus não só é o Todo-Poderoso, mas ele é o juiz de toda a terra, como diz Abraão lá em Gênesis 18, 25. Você ofendeu a Deus, mas Deus, primeiro, ele é o soberano, ele tem o poder. Segundo, ele é o juiz de toda a terra. E todos deverão ser julgados por ele. Lembremos o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, no versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus é soberano, tem todo o poder, e ele é o juiz de toda a terra. Quem rejeitar a soberania de Deus, quem der as costas para Deus, sofrerá o juízo divino, pesado na balança, e foste achado em falta. O Farsim, ou Pérez, dividido foi teu reino, e se deu aos medos e persas. Farsim quer dizer dividido, cortado, dividido. O juízo vem, Belsazar, e não demora. O seu reino será dividido entre os medos e os persas. E naquele momento, Daniel percebe, ao interpretar aquela escritura, que aquilo que Deus havia dito, lá no começo da sua estada no palácio do rei da Babilônia, começava a se cumprir. Era mais uma vez Deus dando satisfação ao seu profeta, mostrando que aquilo que havia sido predito naquele sonho da estátua começava a se cumprir. O império dos medos e persas, o segundo império mundial, naquele plano de redenção do povo de Israel, estava por começar. Se começava a cumprir o futuro, e Daniel era testemunha ocular disto. Todo este movimento servia para aumentar a fé e consolar o velho Daniel, que achava que estava aposentado, que nada tinha mais que fazer, mas que, na verdade, iria começar um novo período do seu ministério. Diante daquela interpretação, Belsazar cumpre aquilo que havia prometido. Veste Daniel de púrpura, coloca em Daniel a cadeia de ouro no pescoço e o proclama como terceiro dominador do reino. E aí nós vemos exatamente isso que vimos no início da aula, de que Nabonido era o rei, Belsazar era o segundo, por isso Daniel só podia ser o terceiro. Por que Daniel aceitou esta dádiva se ele havia recusado? Ele havia aberto mão, mas ele era reverente, ele era obediente. Ele sabia viver no palácio do rei. O rei, ele abriu mão, ele disse, olha, eu não preciso disso para interpretar e ler. Mas o rei quis fazer valer o que havia mandado. E ele, obedientemente, como súdito, mesmo sabendo que o reino estava acabando, ele continuava leal ao rei. Ele era fiel até o fim. Quantas pessoas que são fiéis e leais a quem tem poder, mas quando vê que o poder dele está se esvaindo, muda de lado, trai. Daniel não era assim. Daniel foi fiel até o último segundo do reinado de Babilônia. Mal sabia Daniel que a sua colocação como terceiro dominador do reino, que esta sua mensagem iria livrá-lo da queda da Babilônia. Daniel talvez estivesse pensando, olha, acabou os meus dias, eu não tenho mais o que fazer. Mas Deus tinha mais coisa para fazer com ele. Deus também usa os idosos. É por isso que o salmista diz que o justo ainda na velhice dará frutos, e frutos viçosos. O octogenário Daniel, que achava
que já tinha pendurado a chuteira. Ele, na verdade, ainda iria servir a mais 2 reinos, o dos medos e o dos persas, e ainda iria ser usado por Deus em profecias. Deus estava pondo fim à Babilônia. O que era juízo para Belsazar era, porém, livramento para Daniel. O que é juízo para o mundo é livramento para o servo de Deus. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, Babilônia foi invadida, Belsazar foi morto e Daniel foi poupado para servir no reinado de Dario o Medo, que passou a reinar sobre Babilônia. A história conta que Ciro desviou o curso do rei Eufrates, que passava pelo meio de Babilônia, e pôde entrar pelo leito seco do rio na cidade. De nada valeram os grandes e poderosos muros de Babilônia. Os persas e medos entraram pelo leito seco do rio, invadiram Babilônia, e o reino de Babilônia teve fim. Como diz o hino 249 do cantor cristão: com espanto pararam quando o rei estremeceu. Na parede a mão divina escrevendo apareceu. No palácio os festivos nobres não souberam ler tal escrita na parede. Logo o rei, todo a tremer, mandou bem depressa o cativo Daniel, que do escrito na parede deu a tradução fiel. A sentença foi grave ao monarca dos caldeus, que vivia no pecado, sem temor nenhum de Deus. O teu reino passou-se, na parede escrita está, na balança da justiça, a tua alma em falta está. O reino de Babilônia terminava, mas a palavra de Deus se cumpria. O reino de Babilônia terminava, mas Daniel, o profeta do Senhor, permanecia. O reino de Babilônia terminava, mas o poder de Deus prevalecia. E como diz o hino 249 do cantor cristão: tua vida, ó amigo, nesta hora escrita está. O registro dos teus atos, Deus no céu escreve já. Que Jesus, pois, te faça tua escrita compreender, que em havendo tempo possas sua graça receber. Amém. Com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus fiz.